Existe um tema que não é da minha religião, não é de Fá, mas que ganhou uma certa notoriedade, uma certa popularidade em termos de comentários ou até de críticas, que é o caso de falar em línguas, né? Todo mundo deve conhecer essa expressão, a pessoa fala em línguas. Ela é muito comum entre os evangélicos pentecostais, e principalmente neopentecostais, e também aparece nas correntes católicas, né, ligadas à RCC, Renovação Carismática, né? E nos últimos dias, semanas aí, né, surgiu aí apenas para movimentar mais o assunto, além do que já estava movimentado, surgiu o caso de um pastor mirim, né, que foi comentado também por várias pessoas, e que fazia isso, ele falava muita coisa, né, uma manifestação impressionante lá do garotinho, mas ele falava em línguas, né, com a espontaneidade. Aí o pessoal descobriu que não só ele, mas um monte de gente falava em línguas. Começaram a aparecer vídeos no YouTube das pessoas falando as mesmas coisas, as mesmas palavras, né, como falando em línguas, né. Então esse assunto ganhou uma certa popularidade, né, nos dois aspectos, como eu estou falando, né, tanto das pessoas citarem que está ocorrendo, como também pessoas fazerem críticas ou diretas ou veladas. Então eu vou, né, dentro da visão dessa religião e do conhecimento geral, falar sobre esse tema, falar em línguas, né? De onde isso surge, como isso apareceu aí no cristianismo, né? Qual foi a origem disso, né? Como é que no que a gente pode atribuir que foi a semente inicial que gerou essa coisa de falar em línguas? Porque é atribuído ao Espírito Santo, né? E o Espírito Santo foi canonizado, virou um pedaço de Deus. A questão que nos surge, já que a gente lida com o supernatural com outras bases, isto é uma manifestação de Deus mesmo, ou é apenas como nós conhecemos? Aqui é uma manifestação espiritual, né, do supernatural nas pessoas, como as manifestações comuns que a gente encontra aí na Umbanda e no kardecismo principalmente, né? É uma manifestação de espíritos ou é alguma coisa realmente vinda de Deus? Então é essa discussão que eu quero trazer aqui, né? Eu vou comentar sobre isso, vou trazer um monte de informação para vocês entenderem e fazerem a sua própria abordagem para isso. Então, se você quiser ver esse tema, que não é um tema necessariamente de Fá, né, mas abordado do seu ponto de vista de Fá, né, não necessariamente do ponto de vista de religião comparada, mas do seu ponto de vista de Fá, como é que a gente enxerga isso, como é que a gente explica isso, você fique aqui, senão deve ter algum outro vídeo que te interessa, tá? E aí você vê, né? Muito bem, eu sou o Marcos Arino Babalô e Calgundá, e este é o canal do YouTube associado ao blog. O blog tem textos, para quem gosta de ler. E aqui o blog para quem gosta de ver ou ouvir, né? Principalmente ouvir. Então o blog é www.numilá-ifá.com.br, né? E você também vai encontrar textos bons de ler lá na Amazon, www.amazon.com.br, em livros em formatos Kindle ainda. Eu estou trabalhando para ter livros em formatos físicos, mas ainda não tem, mas terá, ok? Então vamos ao tema principal, que eu tenho bastante coisa para falar e não quero enrolar vocês aqui, tá? Mas vamos lá. Então, aqui eu vou falar das origens de tudo, né? Algumas pessoas vai ter bastante conhecimento aí sobre o tema. A primeira como está associado a isso, né? Esse tema de falar em língua, eu não vou repetir tudo que eu já falei na introdução, você já sabe de onde ele surge, mas então ele está corretamente associado a duas correntes. Ele está associado corretamente a duas correntes, né? Uma, incrivelmente, que tem posições religiosas diferentes, né, dentro do cristianismo. Uma, as igrejas evangélicas pentecostais ou neopentecostais, e a igreja carismática dos católicos. Ambos valorizam esse tipo de coisa e colocam no seu centro. E eles estão corretos? Sim, para essas igrejas, né, para essas correntes aí, que adotaram esses ocultos, né, você pode chamar de cultos, que adotaram essa linha, isso tem tudo a ver, né? Por quê? Porque em ambos os casos, isso está associado a um evento, né, ou um fenômeno, como você queira chamar, do Pentecostes. E o que foi esse fenômeno? Esse fenômeno aconteceu
é um nome grego, né? Como tudo no Novo Testamento é grego, né? O Novo Testamento não é judaico, mas essa é uma discussão que não vai ter aqui agora, mas eu vou fazer afirmações. Tudo no Novo Testamento é grego, helênico, né? Basicamente helênico. Pentecostes, né? São 50 dias após a Páscoa, né? E é considerado uma data importante, um evento importante, porque ali, por muitos, é considerado como se fosse ali um nascimento da igreja. A igreja nasce no Pentecostes. E o que foi isso? O Pentecostes foi associado à manifestação de Deus através do que se chamou de Espírito Santo nas pessoas daqueles apóstolos. Então, os apóstolos estavam reunidos. Aí tem a história oficial, eu tenho uma história não oficial, que eu não sei se é uma versão que eu ouvi uma vez, eu não sei se é completamente verdadeira, mas também vou falar aqui, que é que os apóstolos estavam reunidos para uma cerimônia, essa cerimônia judaica que celebra, que teve dois significados. O primeiro foi a colheita do trigo, né? Como qualquer religião pagã, né? Dita pagã, tem lá a colheita do trigo, os judeus também tinham, então tem uma cerimônia para comemorar isso. E também eles depois botaram para comemorar, sei lá, se não me engano, o Moisés recebendo a tábua dos 10 mandamentos, mas era basicamente a cerimônia da colheita, né? A celebração da colheita lá dos judeus. Então, e nesse evento, nesse festival, vem uma língua de fogo do céu, tem outras descrições, um raio, alguma coisa, então alguma coisa acomete aquelas pessoas que foram separadas como se fossem os apóstolos de Jesus, e eles naquele momento eles recebem ali poderes de Deus, né? Os carismas, ou carisma, ou só essa manifestação do Espírito Santo, e dado desse poder naquele momento, eles começam a falar a língua, recitar e falar na língua das pessoas que estavam lá em volta. Então olha como é que é curioso. Haviam judeus vindos de outras terras que falavam outras linguagens, aquele era um festival grande, e quando essas pessoas receberam aquilo, eles passaram a falar com elas e aquelas pessoas a entenderem eles falando. E aí surgiu, dessa descrição, surgem duas interpretações. Uma, e eu vou explicar isso um pouquinho mais à frente, né? Só preciso dizer que é o evento. Mas o texto não é muito específico, o texto é muito claro, que dá duas interpretações. Uma é que aquelas pessoas passaram a falar línguas estrangeiras sem elas terem o conhecimento prévio daquela língua que eles estudaram. E a outra interpretação que também se traz é que elas, e vocês que isso não é muito resolvido, que aquelas pessoas, na realidade, elas falariam e as outras pessoas entenderiam na língua dela, na tal de cada uma delas lá. Então, se eu estou falando e todo mundo entende na sua própria língua, aquela fala inspirada que tem lá, como se fosse um fenômeno de Deus que acometeu todas aquelas pessoas que estavam lá. Então, essa é muito interessante. Aí surgiu essa expressão, surge essa expressão de falar em línguas associado ao Pentecoste. E também, né, isso foi considerado como uma das primeiras manifestações do carisma. O que é carisma, né, ou charisma, a gente fala com CH, né, charisma, a gente fala carisma, que é o dom, que é uma palavra que é considerada o dom da graça de Deus. É o dom da graça de Deus. E isso acomete, então as pessoas ganham a graça, ganham o poder de Deus através do que foi chamado o Espírito Santo, né? Então, isso, para muitos, foi considerado aquele momento como se, é a hora que a igreja surge ali, e aquelas pessoas ganham aquele poder de Deus, e aí eles partem para o mundo para falar a palavra de Jesus, né? Considerada a palavra de Deus, mas na verdade, para espalhar a palavra de Jesus, né? Essa é uma narrativa que se encontra em qualquer lugar. Tem uma outra que me diziam que eu vi só uma vez, aí não consegui achar referência para citar, em que esses apóstolos estariam recolhidos em casa com medo lá dos romanos, né? Então estão meio acomodados. E esse Pentecoste, na realidade,
dá esse poder, dá essa coisa para ele, dá essa coragem. E a partir daquela coragem ele sai também no mundo para poder espalhar a palavra de Jesus lá para todo mundo. Então, se essa segunda versão é verdadeira ou não, eu não encontrei. Eu encontrei mais apenas descrevendo que eles foram acometidos. Então, é nesse evento. Então, isso é considerado muito importante, né? Que acometeu com as pessoas, né? Então é isso. Agora eu vou explicar. Então, baseado nessa história do Pentecoste, e aí eu expliquei, né? Então, as duas vertentes, tanto as evangélicas quanto a católica, se identificam com isso, né? E agora eu vou explicar as bases de onde apareceu toda essa coisa toda. Bom, a primeira é o seguinte: isso é considerado canônico porque está descrito, canônico porque está descrito nos livros que compõem o cânone cristão, né, que é da Bíblia. Então é canônico quando está nos livros da Bíblia, porque tem muita coisa que não é canônica, está em apócrifos, apesar de ser considerado como parte da teologia. Isso é uma coisa importante, né? Para a religião católica e para as evangélicas, que é uma outra vertente, basicamente uma outra religião. Também existem conhecimentos ou teologias apócrifas que são adotadas, mas não estão no cânone. Mas quando está no cânone, é que todo mundo tomou conhecimento daquilo, né? E o apócrifo é uma coisa que nem todo mundo tomou conhecimento, são livros restritos. Então, apócrifos não são livros ilegais ou não verdadeiros, não. É apenas o que entrou no cânone é canônico, o que está fora do cânone é apócrifo, mas mesmo assim pode ser teologia adotada. E o sentido da palavra apócrifo, do livro apócrifo, é o seguinte: é alguma coisa que um especialista, uma pessoa que tem mais conhecimento, que pode ter acesso àquilo. Não é alguma coisa que a grande massa de pessoas possa ter acesso, né? Então, por exemplo, o livro de Enoque, tudo em torno dele, né? Apesar de ter muita coisa que está refletida no livro do Apocalipse, o Enoque é considerado um apócrifo, assim como tem outros evangelhos apócrifos, mas que são considerados. Os padres, os teólogos estudam esses apócrifos, porque eles retiram dali muita coisa. Tá? O livro de Enoque, apesar de não ter sido canonizado, assim, toda a base daquela coisa angelical vem dali. Tem certas coisas que só saem dali. Então não adianta a gente querer tirar, não. Então, como essa manifestação que eu falei do Pentecostes, ela é canônica, atribuída ao Espírito Santo, e por isso mesmo atribuída a Deus, né? Depois nós vamos chegar nesse ponto aqui, as pessoas não podem falar mal dela diretamente. Então, assim, os católicos fazem uma criticazinha, o pessoal da renovação carismática acha que eles estão excedendo um pouco, às vezes evangélicos ficam olhando ali, olha, tal, né? Acham que está lá, mas eles fazem crítica dizendo, eu acho que tem excessos, né? Mas todo mundo é muito, muito comedido. Por quê? Porque senão você estaria criticando ou questionando a própria manifestação do Espírito Santo, né? Então eles são comedidos nessas críticas. Você pode observar, tem pouca gente que fala, a gente de fora que diz o seguinte, cara, aquilo ali é uma marmotagem grosseira como nós cansamos de ver. Isso a gente fala assim, né? Mas eles são mais cuidadosos. E esse é o mesmo que ocorre também, por exemplo, com o caso do ISIS, do Estado Islâmico, né? O ISIS. O Estado Islâmico, apesar de ele fazer aqueles absurdos todos, muitas correntes muçulmanas, né, do Islã, são muito cuidados, muito comedidos nas críticas ao Estado Islâmico. Por quê? Porque o que o Estado Islâmico faz apenas é viver a religião deles da forma como foi dito que foi a vida de Mohammed, o profeta deles, né? O profeta que eles consideram. Então, tudo aquilo que eles fazem, todas aquelas atrocidades que eles fazem lá, todas elas são historicamente na história deles, aí, né, não tem que entrar no mérito de como é que a história dele é feita, mas não entrarei aqui, mas são todas atrocidades atribuídas ao próprio Mohammed. Então, assim, eles dizem assim, Mohammed procedia assim, eu também vou proceder como Mohammed procede. Então, aí o pessoal diz assim, entendeu? Então todo mundo é muito cuidadoso, porque se você criticar o ISIS, o Estado Islâmico, você estaria criticando o próprio Mohammed, porque eles só fazem isso. Então é um tema complicado. Então, falar em línguas, ele é considerado, existe uma expressão também grega para isso, chamado glossolalia. Glossolalia é isso. Então quando vocês ouvirem essa palavra glossolalia, entenda assim, é falar em línguas. Essa é a palavra chique, né? A palavra grega, que é a origem desta expressão, quando você fala em línguas diferentes, né? Mas na verdade, essa palavra, você tem que considerar
três palavras diferentes para a mesma coisa, para poder entender. Uma é a glossolalia, a outra é a xenolalia e a outra é a xenoprosopia. É complicado, mas você vai entender agora que são coisas muito discretas. Glossolalia é o ato de falar inspirado. Você é inspirado naquele momento, você vai falar. E isso é oficialmente assim, naquele momento que você está com a glossolalia, você falaria profecias, como se fosse um carisma, né? A glossolalia é uma espécie de carisma. Você falaria profecias, e você usaria naquele momento palavras sem nexo ou desconhecidas. Você estaria falando, né, um montão de palavras lá. As profecias não, você estaria falando ela no formato normal que as pessoas entendem, mas você em um momento qualquer você podia estar se manifestando oralmente com palavras esquisitas, estranhas que as pessoas não entendem. Nessa forma de manifestação é considerado como, tem muita gente que diz que você estaria falando, não era uma língua estrangeira, estaria falando uma língua não conhecida, que seria a língua dos anjos. Mas isso aí, alguém disse isso. Se é essa língua dos anjos ou não, cara, você não vai saber, porque ninguém sabe qual é essa língua, mas está dizendo aqui, mas disse que seria essa. Mas em princípio é isso, são palavras que você fala ali, como as pessoas ficam falando aquelas maluquices, você tem que, alguém pode ficar falando, o que ele está falando? Ele está falando em aramaico? Não. Ele está falando palavras que ele pode, a pessoa quando está se manifestando, você vê nos videozinhos, aquelas pessoas podem estar inventando aquelas palavras, porque são palavras desconhecidas, não tem nenhum tipo de nexo, e seria o tal da língua angelical. Né? Mas é considerada uma manifestação própria, né? Assim, a pessoa se sente inspirada e ela começa a falar, e aquilo ali é uma coisa que faz bem apenas àquela pessoa, tá? Mas tem um outro lado, é isso, né? É quando a glossolalia te permite ser inspirado para falar, fazer profecias. Então, eu vou chegar. Aí não, rapaziada, nisso presta atenção, eu vou falar mais para frente aí, tá? A xenolalia já é diferente. Xenolalia é quando você fala uma língua que você nunca aprendeu, né? Então assim, isso é o que é considerado útil para os apóstolos, porque como eles iam viajar, eles precisavam falar a língua das pessoas. Então a xenolalia seria alguma coisa que acometeria aquelas pessoas para que elas pudessem transmitir as palavras de Jesus por uma região muito grande, sem conhecer a língua dos locais lá. Então aí ele seria inspirado pela xenolalia e falaria aquela língua. Existe um outro movimento chamado, outra expressão que também que caracteriza esse falar em línguas, que é xenoprosopia. Eu já vi pessoas traduzindo como se fosse parte da própria xenolalia, mas é uma palavra diferente, né? Xenoprosopia é quando você fala na sua língua normal, só um momento, e você é entendido por aquela pessoa na língua natal dele, né? Então, entendeu? Então, xenoprosopia. Então, aí existe uma discussão do que aconteceu no Pentecostes, foi uma xenolalia ou xenoprosopia. Não é possível determinar, o texto não é claro, ninguém sabe o que aconteceu de fato lá, tem aquela descrição meio genérica, mas foi alguma coisa ou outra. Mas certamente pode ter sido uma mistura dele falar em geral uma glossolalia, né? E você poderia ver na subdivisão se foi uma xenolalia ou uma xenoprosopia, o que aconteceu lá. Porque o que é relevante, aí o que é importante, o que é relevante para o cristianismo é o poder que deu Deus para aqueles apóstolos, não para falar a língua de anjo, ou falar qualquer coisa. É o poder que deu Deus para eles poderem se comunicar com as pessoas e poderem passar a palavra de Jesus e transmitir pelo mundo. Isto é que foi importante, isso que é importante lá. E essa questão e esse dom que as pessoas recebem, ele é reconhecido pelos pais da igreja, os homens da patrística, né? Eles reconhecem que esse foi um fenômeno, reconhecem em manifestações dele, né? Entre o século I e o século II, eles reconheciam que isso era uma coisa que ocorria naquele tempo, olha só. Não foi apenas no dia do Pentecoste, que essa manifestação da glossolalia, né, e da xenolalia ou xenoprosopia ocorria de fato.
Então existem depoimentos de dois pais. Eu vi algumas referências de dois pais, né? O Irineu de Lyon no século I e o Tertuliano no século II, que eles citam isso. Mais tarde, no século IV, século V, aquele psicopata do Agostinho de Hipona, ele também reconhece que isso existia, mas ele diz que acabou, tá certo? E aí o Agostinho de Hipona, que era uma pessoa que de novo, não gosto dele, que é uma pessoa esquisita, mas ele, como se fosse isso, começa as teses, né? Ele abre assim a tese do cessacionismo. O cessacionismo, a tese que diz o seguinte: todos esses fenômenos de Deus ocorreram lá no início, mas se acabou. Não há necessidade mais, porque foi necessário apenas para a igreja estabelecer. Por isso que não ocorre mais. Então, sobre o ponto, se você for pegar o que Agostinho fala, essas manifestações deveriam ter acabado. Mas, na verdade, as igrejas neopentecostais e a renovação carismática mostram que não acabou. Então, aí tem muita gente que critica esse grupo dizendo o seguinte, principalmente eu vi um pastor calvinista que eu não gosto nem um pouco dele, o Nicodemos, diz, não, isso não tem mais, porque tem o sensacionismo, isso acabou. Então, quando vocês ouvirem essa coisa, né, a crítica através do sensacionismo, entendam isso, né? Agostinho inaugurou isso, que é o sensacionismo. Então, tudo aquilo, todos esses fenômenos de Deus que ocorreram no início do cristianismo, o Agostinho bota uma pedra e diz, não ocorre mais. Isso na posição dele. E teve um outro também que eu vi uma citação, mas esqueci o nome dele aqui, tá? Não vou sair caçando aqui o nome dele, não. Que reconhecia que existia, reconhecia naquele momento que ocorreu naquela época que não estava ocorrendo mais. Ele botou essa vez. Então tem gente que usa essas falas para criticar coisas que ocorrem. Isso é muito comum no cristianismo. Por quê? Às vezes o cara pega uma frasezinha da Bíblia em contexto qualquer, ele nem te conta a história toda, né? Olha só, você tem um texto desse tamanho, uma história, essa história tem um contexto, aí o cara vai lá no capítulo, numa linha e diz, foi dito aquilo. Você nem entende qual é o contexto que aquela frase foi feita e aquela frase vira uma afirmação por si só. Isso é um fenômeno do cristianismo, né? Só eles conseguem fazer essas citações completamente abjetas. Mas o que eu quero encerrar nesse momento aqui, né, no 22º minuto, acho que eu levei mais tempo que eu queria nesse pedaço aqui, é que, explicando para vocês que, olha só, essa foi a origem, ocorreu dessa maneira, Pentecoste, o fenômeno de glossolalia, o que significa, para vocês entenderem, xenolalia, a glossolalia, xenolalia, xenoprosopia, associada ao Pentecoste, as pessoas reconhecendo na igreja a patrística, né, os patriarcas, né, os pais da igreja, né, reconhecendo que aquilo ocorria, mas alguns dizendo que acabou, que não tinha mais, e a gente vê que continua, porque existem as igrejas que continuam fazendo hoje, continuam procedendo. Então essa é a origem desse grupo. Então quando a renovação carismática faz isso, ela faz baseado nisso. Então tem uma coisa também que eu gosto de citar, é que o fenômeno da glossolalia, ele é citado ou referenciado 20 vezes na Bíblia, no texto canônico. Tem 20 referências à ocorrência da glossolalia no termo canônico. Então é absolutamente canônico o reconhecimento da glossolalia, tá? Assim como também a parte dos carismas, né? A existência de carisma, que é o dom que dá para aquela pessoa fazer alguma coisa, tanto fazer uma profetização como fazer um ato de cura e tudo mais, né? Que isso, Paulo, ele cita isso 18 vezes nas cartas dele. E essa também, como é uma referência canônica, né? Então, tanto o carisma como a glossolalia são referências canônicas, ou seja, está no cânone, todo mundo tem conhecimento, tem que dizer que, é verdade, existe aqui. Só que o carisma, né, que é uma coisa bem grega, eu não vou falar agora de carisma, agora eu vou falar das referências gregas, né, só é citada por Paulo, tá? Paulo é que cita carisma aí, essas 18 vezes. E a glossolalia, não, ela aparece de forma mais ampla no Novo Testamento, ok? 20 vezes, tá? Então, são citações verdadeiras. Mas então, dito isso tudo, se o pessoal já entendeu a origem disso aí, nisso aqui eu poderia dizer o seguinte, essa é a origem disso, isso acontece, assim acontecia. O que acontece hoje é que essas igrejas, né, as correntes neopentecostais, eles dizem o seguinte, olha, aqui é onde o Espírito Santo se manifesta às pessoas, então por isso que elas podem fazer profecias, podem ficar falando em línguas, tá certo? Somente as profecias, porque essas estão
estão associados à manifestação da glossolalia, porque a pessoa fica rezando em línguas lá e fala. Então, e o pessoal da renovação carismática também. Mas tem que se tomar cuidado do seguinte, o que não é adequado na prática desse... Olha, eu estou na metade do assunto, tá? O que não é adequado na prática dele? É você usar a glossolalia para você falar para a comunidade. Isso não é canônico, isso não é descrito. A glossolalia é uma coisa que acometia aquela pessoa falaria em línguas. Aí eu tenho que reconhecer que as manifestações que eu ouvi falar da renovação carismática são essas, glossolalia. A pessoa está lá no culto, de repente ela começa sozinha a ficar falando aquilo ali. Isto é a manifestação correta. Glossolalia é uma coisa que o cara se acomete ali, inspirado, e ele começa. Então, a coisa que afetou aquela pessoa. Aquilo que o pastor Mirim fez, outras pessoas fazem, de ficar falando a glossolalia para todo mundo, como se ele estivesse pregando, ou estivesse tendo uma previsão, aquilo ali é uma bobagem, é uma marmotagem dele, ele decora as coisas para falar, está sendo inspirado coisa nenhuma. Por quê? Porque essa manifestação para a comunidade era xenolalia, ela ocorria com essa finalidade, de você poder pregar para pessoas em linguagens que a pessoa não tem. E aí as pessoas dizem que isso parou, por quê? Porque isso não tem mais necessidade, você não tem que sair pregando no mundo aí, esse tipo de coisa, né? Então você paramente fala para as pessoas na sua própria língua. Então não tem um sentido de você fazer uma manifestação de uma xenolalia, nem uma xenoprosopia. Na verdade, quando poderia ocorrer isso, se tivesse assim, por exemplo, um pastor desse pentecostal aí, aqui no Brasil, fosse pregar na África, né? Como ocorreu, né? Tem aí tem pastores que foram lá da igreja evangélica para pregar na África. Ou às vezes já vi uma vez um pastor batista, o pentecostal americano famoso, né? Billy Graham, eu acho que veio aqui no Brasil, foi lá no Maracanãzinho para pregar para as pessoas, encheu de evangélico lá. E aí ele falando, mas nesse momento o pastor evangélico lá, o americano, ele não falou em português, ele não aprendeu a falar português na hora que ele chegou, ele foi inspirado e falou. Não. Ele falava inglês, tinha um cara que traduziu o que ele falava, tá certo? Bom, os pastores da igreja pentecostal, né, das igrejas neopentecostal, né, do bispo Macedo, o Marcelo Crivella, por exemplo, que foi lá para a África do Sul para criar a igreja lá, ele não foi lá, ele não saiu falando africano para aquelas pessoas, não. Ele teve que aprender, ele já sabia inglês, teve que dar aquela arrumada dele para conseguir falar lá com aquelas pessoas e pregar. Então, assim, não teve lá o fenômeno, não houve a intercorrência da xenolalia para prevenir essas pessoas. Então, isso é muito curioso, né? Porque a manifestação da glossolalia, no qual deveria ser uma coisa interna, vira uma coisa pública, mas você não vê o cara falando em língua de outras pessoas em outros locais, ele só consegue falar na língua dele. O cara vai para os Estados Unidos abrir a pentecostal lá, aí ele vai para o Japão, vai para a Coreia, ele tem que primeiro aprender coreano, para poder falar, eu vou aprender japonês, vou aprender chinês, para poder falar, vai aprender inglês. Então, assim, né, o fenômeno não parece tão natural assim, né? Porque o curioso é que essas pessoas elas ganham a capacidade de falar essa língua que você não consegue traduzir através da inspiração divina de glossolalia, mas não consegue receber a xenolalia, porque seria o que seria útil para a comunidade, e não a glossolalia, que não tem nenhuma utilidade, é uma coisa que você faz sozinho. Como eu vou repetir o que eu falei, vou repetir agora. Eu já vi pessoas escrevendo, né, escrevendo manifestações da renovação carismática, que acontece assim, né? Você está falando lá, está ocorrendo a celebração, a missa deles, e aí espontaneamente algumas pessoas começam, de repente, falar ali, né, a glossolalia. Olha, esta seria uma descrição do evento de uma forma muito mais ortodoxa, muito mais canônica do que essa outra, do que o cara falando de glossolalia para uma audiência, entendeu? Se eu tivesse que fazer um juízo de valor aí no que eu consideraria que seria verdadeiro, eu diria que a da renovação carismática seria correta. E foi o que eu também ouvi. Depois que eu estudei o assunto, quando eu vi padres comentando sobre o assunto,
E eles falando isso, olha, realmente isso pode ocorrer, mas não é assim que é uma coisa que ocorre sempre. Você está lá no meio dali e começa todo mundo a falar naquela glossolalia. Não é assim, não. Pode ocorrer que algumas pessoas sejam inspiradas e ele fala, então o pai estava correto, ele está indo na origem do conhecimento. E diz que não é para ocorrer, e a tal da glossolalia, né, da falar em línguas dos evangélicos, aquilo ali, na minha visão, do que eu conheço do tema, não tem nenhum sentido no outro. Bom, então isso aqui encerra a parte da parte católica que eu expliquei o fenômeno de origem disso para quem não tinha esse posicionamento. Agora vamos falar de onde apareceu isso, né? Como é que os católicos tiraram esse troço aí, né? Negócio. Bom, primeiro, isso aí é de origem grega, né? De novo, como tudo no Novo Testamento é helênico, isso é helênico. Então isso já ocorria naquela época, né, do século I, século II, que foi quando o cristianismo começou a surgir. Na cultura grega, ali na religião grega, já existia até referência até antes desse período, provavelmente séculos 1, 2, 3 antes da Era Comum, né? Isso era chamada, e esse fenômeno tinha um outro nome, e eu vou explicar. Era o que os gregos chamavam de pneuma. Olha que nome, né? Pneumático, não é carro, não. Pneuma. Tem até um sentido, depois eu entender porque é o pneumático, né? Então, o que é pneuma? Pneuma é isto, é essa manifestação de que existem e a pneuma existem duas explicações, uma dos estoicos e dos platônicos. Os estoicos, eles diziam que era a racionalidade, é o logos de Deus que vem, que te dá o conhecimento, né? É como se fosse um sopro de vida que passa pelas pessoas. Na verdade, os estoicos são mais simples, eles dizem assim que a definição dos estoicos na nossa religião parece muito mais como se fosse a quintessência, como se fosse o axé, o emi, né? O sopro de Deus que nos dá a vida. Então a pneuma seria uma coisa muito mais abrangente e uma manifestação de Deus junto a nós, tá certo? Que todo mundo teria. Então todo mundo teria eu já estou chutando a câmera aqui. Seria a pneuma. Já os platônicos são muito mais simples, cara. Eles consideram que é quando o divino, né, Deus, né, aí eles consideram o divino, os platônicos, neoplatônicos, divino toca, né, toca a pessoa, quando dando para essa pessoa, aí a visão, agora preste atenção nessa definição, dando a essa pessoa visão, criatividade, premonição e palavras, tá certo? Então, a pneuma é uma coisa que os gregos, vou repetir, agora vocês vão entender. A pneuma é uma coisa que os gregos já entendiam, já reconheciam, já ocorria na religião deles, tá certo? E era definida exatamente da forma platônica, então vamos dizer, neoplatônica, que é quando essa manifestação de Deus que nos toca e nos dá toda essa propriedade que eu acabei de citar, ok? Então, a dos estoicos, né, como tudo dos estoicos é meio simplista, né, é diferente, né, mas eu não queria citar que existe também uma outra forma de definir, mas que nessa religião Ifá, a gente também tem esse entendimento. Eu acho muito legal as pessoas entenderem que, apesar de ser essa religião de africanos, né, e os Yorubás, é muito simples, né, mas ela tem algumas coisas sofisticadas, muito interessantes. Uma delas é isso, o conceito, a gente tanto se associa a esse conceito platônico da pneuma, como também o conceito estoico, porque a gente tem também essa energia de Deus que dá o sopro, o emi, né, ou emi, também são duas coisas diferentes, seria o emi, que dá esse sopro que mantém tudo funcionando, que permeia Deus, é como se fosse Deus permeando e nos iluminando ali, né? O caso dos estoicos. E os platônicos bem mais direto, o divino toca, pum, nos influencia, nos dá visão, criatividade no sentido de você escrever coisas, você falar, né? E tem uma coisa muito, muito interessante bom, aí vou adiantar lá. Isso, a pneuma, que é uma coisa que todo mundo já conhecia, porque era do grego e da religião grega, né? Porque os deuses se manifestavam através da pneuma nas pessoas. Ela é a palavra grega que foi traduzida para nós aqui, no original grego está aí como pneuma, e foi traduzida no Novo Testamento como o Espírito Santo. Então, olha só, o Espírito Santo é a tradução, ou é a comparação, né? É a equiparação de algo que já existia na religião grega,
Então os católicos não inventaram o Espírito Santo, isso já havia lá, tá? E existem 387 citações no Novo Testamento da pneuma. A palavra pneuma traduzida como se fosse Espírito Santo, Espírito de Deus, tá? E o carisma, e essa pneuma também trazia junto de si o carisma, que é quando Deus não só influencia, fala da premonição, da criatividade, também dá o dom da graça, o dom da graça para você poder chegar e ser curado, ser salvo ou ajudar pessoas, né? E o Paulo, como eu falei, o Paulo cita lá 18 vezes o carisma, né? Bom, o interessante, deixa eu só ver uma coisa. Mas o grego também tinha uma outra palavra, outra ocorrência, né, supernatural, que eles chamavam de daimon. Daimon que existe na Bíblia, eu acho que tem umas 6 citações ou 8 citações, eu não lembro, eu anotei essas citações aqui, mas eu não botei no lugar correto. Algumas poucas citações, é um daimon, ou daimonium, tá? Mas o correto é daimon. Daimon seria um ser intermediário entre nós e Deus. É assim, entendeu? Então, isso estava na religião grega. Daimon, as pessoas da religião grega. E você pode traduzir isso como se fosse uma voz interior que você tem, ou um anjo. Tá certo? E o que é isso? Isso nos influencia as pessoas. Então, daimon seria um espírito, né? Aí não é mais uma pneuma, é uma coisa mais específica. A pneuma é mais genérica, não inspirava as pessoas, mas então tinha a pneuma e tinha o daimon. O daimon é esse espírito, esse ser intermediário que virava uma voz interior nas pessoas e ajudava aquela pessoa com essa voz interior, com essas influências que tinham lá. E era muito comum, era reconhecido. Eu estou meio entupido, né? Lamento, mas eu queria fazer o vídeo e não queria esperar passar isso não. Então, nessa voz interior, e isso era reconhecido como um presente lá, o daimon, e não era, na Bíblia, no texto canônico, ela foi traduzida como um demônio, mas isso está incorreto. Na religião grega, o daimon não era um fenômeno demoníaco, não era um mal, basicamente era uma presença de Deus ainda, do Deus, do divino nas pessoas, só que influenciando. Inclusive existe um registro muito interessante, né? Sócrates, todo mundo dizia, vou falar de Sócrates, mas todo mundo dizia que os daimon, ou a pneuma, influenciava todos aqueles filósofos gregos, né? Eles eram influenciados por isso, os caras pegavam aquela pneuma, então tudo aquilo que eles falavam eram coisas inspiradas. Então, o pessoal, essa coisa de textos inspirados, as pessoas escreverem coisas inspiradas, né? Os evangelhos, os textos canônicos são ditos como inspirados. De onde vem isso? Vem justamente da tradição grega, que isso já ocorria lá com eles. E alguém diz que aqueles textos gregos gerados pelos filósofos, né, eram todos gerados pela pneuma ou às vezes por daimon. Existe uma referência muito explícita, nem todo mundo dizia que fazia aquilo, mas, por exemplo, o Sócrates dizia que tinha um daimonium. Viu? Você pega o nome? O que era um daimonium? O daimonium era um pequeno daimon, mas por que ele era pequeno? Porque era uma coisa que ele tinha uma voz interior, mas ele dizia que não, essa voz interior não diz o que eu tenho que fazer. Ela apenas me orienta pelas coisas que eu não devo fazer, os erros que eu não devo cometer. Esse era o golpe que o Sócrates disse. Então Sócrates reconhecia que tinha uma influência interior, tinha uma voz interior que ajudava ele a falar as coisas que ele falava, aquele negócio todo, mas ele reduzia ela. Aí ele chamou de o daimonium seria um daimon pequeno. Não, ele só diz para mim o que eu não devo fazer. Você entenda como dizer. Eu entendo assim. Ele tinha o daimon, provavelmente ajudava a falar, ele não queria reconhecer, de novo, eu estou ligando, eu falei os pontos, eu estou fazendo a minha ligação dos pontos, né? A minha ligação dos pontos é que, olha, ele reconhecia, tinha aquele ali, mas ele dizia que, não me ajuda a falar, eu falo sozinho. Bom, isso alguém pensa que mas para mim ele falava que ele ajudava, tá? Então observe que esse era o contexto onde originou todas essas coisas. A pneuma, o daimonium esquece, que daimonium é uma particularidade que o Sócrates investiu. Está documentado isso, porque ele reconhece, mas esquece o daimonium. O daimon são coisas que já existiam na religião grega, naquela sociedade já estavam acostumados com aquilo que ocorria com ele. E até digo assim, tem muita gente que tem que entender
a seguinte coisa, né? A religião grega era baseada nessas possessões, nessas falas, nisso tudo, né? Ou seja, na presença dos daimons e como a gente conhece hoje, esse supernatural que a gente vive hoje no candomblé, e o pessoal da Umbanda vive lá, o kardecista vive lá, era o mesmo que se manifestava naquela época. A gente não pode dizer que fosse coisa diferente, porque ninguém ia construir uma religião, ia construir templos gigantescos baseado em invenções. Eu acho que tem um Deus aqui, eu vou fazer uma imagenzinha desse Deus, então vai estar lá. Tem muita gente que diz isso, não, os deuses dos gregos não eram de verdade, não, ele construía o Deus de barro, o Deus grego é um Deus de barro, ele constrói, mas eles ficam adorando aquela imagem, como se fosse aquela história do bezerro de ouro lá dos judeus, né? Então, não é verdade. Não é verdade, não. Essas manifestações ocorriam, provavelmente os deuses se manifestavam lá com possessões e em comparações como acontece hoje, e as pessoas viam os deuses. E a religião grega não era caracterizada pela prática de daqueles templos gigantescos, aquelas imagens. A prática deles é baseada em locais específicos, chamados de santuários, que era uma disposição espacial similar à que a gente tem hoje no candomblé. Era um terreiro, uma casa, né? Que tinha espaços para cada coisa, aconteciam as liturgias, os cultos. Então, assim, o santuário da religião grega seria o nosso equivalente a um terreiro de candomblé. E a prática era baseada nesses santuários. Aqueles templos eram locais especiais, cara, isso que eles erigiam, porque ficavam muito agradecidos e faziam, assim como tem hoje muita gente que é agradecida por todas as manifestações que eles recebem da religião e às vezes constrói coisas meio grandes demais, tá certo, né? Mas não era prática. Então, aí, agora a coisa importante que eu vou fazer a amarração da primeira parte com a segunda parte. Eu separei duas partes, expliquei a parte gay. Então, isso tudo que eu expliquei aqui era que já existia, o que eu estou falando? Isso tudo já existia, esses conceitos, essa coisa supernatural, esse conceito teológico na religião grega, a pneuma, o daimon, a influência das pessoas, as pessoas serem influenciadas para escrever, o ato de escrever inspirado, o ato de falar inspirado, tudo isso já ocorria, os gregos já conheciam do século 1, 2, 3 antes de Cristo, lá pelas manifestações. Então, quando o cristianismo surge, toda a comunidade helenizada já estava acostumada com aquilo, essa coisa toda já fazia parte do dia a dia da religião deles, né? Aí aparecem os cristãos, né? Seguidores de Jesus, e formatando, e olha que coincidência, todos esses conceitos que já haviam, pumba, são incorporados e juntados dentro do cristianismo. Olha, essa é a parte importante. Tudo isso que já havia é juntado. Então, aquilo que era considerado pagão, ou dito, não, isso aqui é pagão, não, toda aquela paganice toda vira canônica, né? E vocês têm que lembrar o seguinte, os judeus da diáspora, né, os ebionitas, os nazarenos, eles foram, de fato, as comunidades desses caras foram chamadas de nazarenos e ebionitas, né? Ou ebiotitas, uma das duas coisas, eu não lembro exatamente, acho que é ebionitas. Eles foram a origem, mas a expansão, que eram comunidades de judeus que hoje são messiânicos, tem que entender isso, né? Existem judeus que acreditam em Jesus, são considerados hoje os judeus messiânicos. Naquela época também havia judeus que acreditavam em Jesus, que acreditavam na manifestação. Eles eram chamados de nazarenos, tinha um outro nome menos importante que eu falei, e tinham os ebiotitas, vamos chamar de ebiotitas, ou ebionitas, eu estou confundindo aqui, tá? Mas o nome é parecido, que também era um subtipo desses aí, né? Eles foram responsáveis de fato por espalhar a palavra de Jesus, mas não foi o definitivo, não era a maioria. A maioria é o que foi? As comunidades helenizadas, que eram os helenos, os gregos, que foram, beleza, está a religião aqui, foram se adaptando. E não só isso, a própria formação do Novo Testamento, segundo os historiadores, foi ajustada para poder adaptar essas ideias gregas. Então todo o Novo Testamento é configurado, conformado pelo próprio conhecimento grego. Então essas coisas todas que os gregos tinham, foi para dentro do negócio. Por quê? Aí, de novo, essa parte agora que eu estou falando dessa fala é muito importante, é a terceira parte do que eu estou falando, e é onde junta as duas anteriores. Eu estou repetindo isso aqui porque é muito importante. Por quê? Porque essas coisas todas já ocorriam naquele tempo, né? Ocorriam isso no dia a dia. Então você não pode adotar uma outra religião que diga que isso aqui tudo não existe, que isso aqui pare. Não foi isso. Então, olha só, eu vou falar a coisa mais. Essas coisas já ocorriam naquele tempo
e continuam ocorrendo até hoje, nunca pararam. Esse negócio de sensacionismo, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem completa daquele psicopata do Agostinho de Hipona, entendeu? Não, nunca parou. Nós continuamos até hoje. Só que os católicos se afastaram desse negócio, mas continuam até hoje. Então, aí como é que eles fizeram, né? Como é que eles fizeram? Agora, olha só que eu vou falar umas coisas fortes aqui. Os caras precisavam pegar aquilo tudo que já ocorria no mundo real, porque essa é a grande coisa do cristianismo. O cristianismo, ele se universalizou porque ele pegou o que acontecia no mundo real e se ajustou. E aí o que eles fazem? Eles canonizaram a pneuma. Então a pneuma e em parte o daimon ficou meio escondido, chamou de demônio, não é verdade, a palavra não significava isso, não tinha nada a ver com demônio, nada disso. Mas o que eles fazem? Eles pegam a pneuma e eles canonizam, transformando ela no Espírito Santo. Então a pneuma, que era uma coisa que os gregos já tinham lá, vira então, não mais uma manifestação espiritual, né? Vira o próprio Deus, e ela é canonizada. Por quê? E por que tinha que ser canonizada? Porque se ela não fosse canonizada, você não ia conseguir distinguir o cristianismo das outras religiões ditas pagãs, né? E por que teve que ser canonizada? Porque o pessoal lá no século 1, 2, 3, em diante, o pessoal da patrística, eles fizeram um grande esforço, eles fizeram um esforço para construir a religião baseado só em Jesus, porque a religião deveria ser só Jesus, né? Lembra? O cristianismo é Jesus. Mas aí eles precisavam construir o resto da religião, todo o cosmos que está em volta. Bom, você não faz religião só com um cara. Precisamos montar uma religião, então a gente vai ter uma cosmogonia, né? Teologia. Aí o que eles fazem? Nas opções possíveis, eles pegaram muita influência de outras religiões do entorno dele, religião egípcia, do zoroastrismo principalmente, né? Do próprio maniqueísmo. Ele pegaram aquelas coisas, mas o que eles fizeram? Aí, de novo, essa ligação dos pontos é minha, tá? A gente fala dos pontos, a pessoa que fala, como eu estou falando, é que liga pontos. Aí por isso que as pessoas podem ligar pontos de forma diferente, eu estou ligando dessa maneira. Então, os judeus, eles tiveram que usar a religião dos judeus. Cara, usaram, por que usaram? Porque Jesus vinha dos judeus. Conveniência, eles podiam ter inventado uma outra coisa, mas não, veio dos judeus, tá bom. Então eles passaram a usar aquela referência lá. Só que os malucos dos judeus, lá no século IV, como eu já expliquei, eles inventaram, tiraram do sovaco deles o monoteísmo, que isso nunca existiu. Os judeus, antes do século IV, até o século V, antes da Era Comum, eles não eram monoteístas, nunca foram monoteístas. Então os judeus inventaram o monoteísmo. E isso foram os sacerdotes do segundo templo de Jerusalém, inventaram o monoteísmo. Eles nunca foram, inventaram o monoteísmo. E no monoteísmo não podia ter nada, só podia ter Deus. Olha só, o monoteísmo ele destruía todo aquele supernatural bem complexo que você tinha na época, bem composto. E diz, não, isso aqui tudo acaba e só pode ter Deus. Aí os cristãos olharam assim, né, o pessoal da patrística, ferrou. Se a gente adotou aí a religião, a cosmogonia dos judeus, a gente só pode ter Deus, né? Como é que nós vamos fazer? Aí como é que eles fazem? Vamos fazer o seguinte, então vamos dizer que Deus é composto na realidade, por princípios. Aí Jesus virou Deus, né? Aí você trouxe para o cristianismo o conceito do Deus velho e Deus novo, né? O conceito do antigo supremo e da ação, o Jesus sendo o Deus da ação, né? Isso é um conceito que já existia em outras religiões pré-cristãs, Deus velho e Deus novo. E trouxeram também o conceito que, o Espírito Santo. Então quando eles pegaram a pneuma e disseram que era parte de Deus, eles resolveram o problema deles. Por quê? Porque não precisavam mais dizer que tinha um espírito que descia nas pessoas, porque isso já gerava uma subdivisão do divino, e eles não queriam, lembra? O modelo judeu é um modelo que você não podia ter subdivisão, não pode ter subdivisão do divino. Aí o pessoal da patrística, olha só, vamos acomodar o mundo real, por quê? Porque eles estavam espalhando a religião no mundo, eles precisavam acomodar o mundo real naquela religião. Essa discussão, que eu vou continuar aqui, mas só fazer um parênteses, se você quiser uma discussão um pouco bem mais detalhada disso aí, está num livro novo, que livro que eu fiz, né? Qual é o melhor Deus? Eu entro em bastante detalhe dessa discussão aqui, tá? Essa parte da pneuma eu acho que não tem lá, eu vou inclusive incluir, né, nos apêndices, né, no Kindle a gente consegue fazer isso. Mas essa nova está em outro livro, não está lá, mas eu entro nessa discussão que questiona essas bases todas. Que eu estou explicando, então, voltando ao ponto que eu estava, né? Antes de eu ter caído nesse pequeno galho aqui, já voltei dele.
é que a pessoa da patrística, que eles tinham que construir uma religião que se adaptasse ao mundo, adaptasse a qualquer terreno, né? Os judeus não tinham esse problema, né? Os judeus, o termo judeu e o povo judeu também é uma outra invenção, mas deixa procure os canais dos historiadores que vão explicar isso para você. Eles não precisavam, é um povo muito pequenininho, gente, é um povo muito pequenininho, é um nada. Aí lá, é isso aqui, aí, tá bom, é isso aqui. Mesmo assim lá eles têm divisões, tem o pessoal, os ortodoxos e os cabalistas. Os cabalistas se recusaram àquela visão do Deus único e começaram a rechear esse supernatural com outras influências, principalmente o zoroastrismo, tá? E também da religião anterior deles, eles trouxeram várias coisas lá, o Sheol é pré-exílico, eles colocaram lá. Então o próprio judeus tem divisões lá, e os cabalistas não concordam com essa visão. Aí o pessoal da patrística encontrou esse drama. E essa coisa da pneuma virar o Espírito Santo, virar Deus, foi esse golpe que eles deram de canonizar a pneuma. Para quê? Quando eles canonizaram a primeira, eles resolveram o problema deles. Não. É que Deus, na verdade, ele é parte, é o Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Eles resolveram vários problemas. Primeiro, eles resolveram o problema de você ter Deus e ter Jesus, porque não poderia ter, né? No princípio do monoteísmo, você não poderia ter Deus e Jesus. Aí eles transformaram Deus em Jesus, porque só podia ter um Deus, lembra? Volta no história, o modelo judeu, que eles tiveram que adotar, por falta de uma melhor criatividade. Eles cometeram um erro, na minha visão, mas eles botaram lá, são monoteístas, só pode ter um Deus, e agora? Não, mas Deus tem princípios, né? Então tem um Deus, o Adonai, o Yahvé, e temos Jesus, já encaixaram Jesus na dualidade, né? Virou uma dualidade de dois polos positivos, e não positivo e negativo. E aí eles botam a pneuma, então a pneuma virou, então o Espírito Santo, então toda essa manifestação, é o que eu quero dizer agora, eu estou aqui complicando demais, agora no ponto, toda essa manifestação espiritual que já existia naquela época, que já existe hoje, que a gente tem lá na Umbanda, tem Pernambuco, a gente tem no Candomblé, né? Em Fá não tem essa coisa, né? Em Fá, o máximo que pode dizer que tem a pneuma no sentido estoico, né? Eu digo assim, em Fá temos a pneuma? Sim, temos a pneuma no sentido estoico, né? Porque literalmente estoico, tá? Vamos falar já estou quase uma hora aqui, vou continuar. Por quê? Porque, em princípio, o que ilumina o Babalaô quando está fazendo um trabalho de interpretação de falar é a pneuma. Né? E como é que a pneuma em Fá é traduzida? A pneuma em Fá ela ganha um nome, esse nome é Elá. Então, Elá, né? que é dito como se fosse uma outra manifestação de Orumilá, porque você tem Orumilá lá, né? Não sei se você sabe isso, mas existe Orumilá aqui, existe Elá. Elá é o espírito de Orumilá que vem para o Babalaô, e só quando o Babalaô tem Elá é que ele vira o Babalaô de verdade, que ele pode, o que ele está falando ali é inspirado. Esse é o entendimento. O Babalaô, quando interpreta aquele signo que ele fala lá, quando ele fala inspirado. Por quem? Por Elá. E o que é Elá? A pneuma. Então, a pneuma inspira o Babalaô para que ele possa, na consciência dele, na verdade, com iluminação, com uma voz interior, ele possa falar. Então, não é uma incorporação, não é uma possessão, não existe nada disso. Existe, sim, esse fenômeno da pneuma, Elá, que fala e permite ao Babalaô falar coisas inteligíveis e coisas inteligentes, tá certo? Então, sim, esse aí. Então, o princípio da pneuma se manifesta em Fá. E também se manifesta lá e os daimons e a pneuma continuam se manifestando no Candomblé, principalmente é muito mais sutil, né? São religiões diferentes, de novo. Quero dizer que são religiões diferentes, não são religiões iguais. Eu sempre falo isso. Candomblé é uma coisa, Umbanda é uma coisa, Kardecima é outra. Mas esse supernatural que já ocorria lá na época dos deuses continua ocorrendo hoje. Nunca parou de ocorrer em momento nenhum do mundo, gente. Né? Então, só que como é que os cristãos resolveram isso? Não. Quando ocorre essas coisas aqui, isso tudo é pneuma. A gente não. A gente diz que é um guia que incorpora, é uma influência de orixá, uma influência do herê. Tá certo? A gente traduz de outra maneira. Eles simplificaram isso tudo. Acabaram com a pneuma, acabaram com o daimon e disseram que tudo é Espírito Santo. E aí o Espírito Santo é Deus. Então, viu como é que eles fazem? Com uma canetadazinha, eles canonizam tudo isso aqui que já havia antes. E aí não, vocês são pagãos. Aqui não tem, porque aqui é Deus que é o Espírito Santo. Esse foi um movimento, gente, foi um movimento simples de fazer. Espero que vocês entendam. Os caras fizeram um movimento simples de pegar aquilo tudo e chamar de Espírito Santo. Toda essa coisa essa coisa do sensacionismo, né, do Agostinho, ele cessa mesmo mais ou menos em torno do século XV. Só para fechar, né, eu falei, eles estão falando do Espírito Santo,
mas aí Agostinho já diz, não, isso já acabou, e no século XV, definitivamente, a igreja toma uma posição na qual ela encerra toda essa coisa dessa influência espiritual que ela admitia. Então, até o século XV, a igreja do século XV, ela era muito ligada a mistérios, era muito ligada a essa coisa de magia. Então, assim, a igreja que vocês conhecem hoje, conhece a igreja isso cristão, né? Não importa lá, evangélico ou católico. Mas essa é pré-século XV. Por quê? Porque até o século XV, você não conseguia separar, distinguir a igreja dessas manifestações pagãs, tá? Quem quiser entender isso que eu estou falando aqui agora, do século XV, tem esse livro aqui, ó, do Keith Thomas, um livro bem antigo, cara. Religião e Declínio da Magia. Ele explica justamente isso nesse livro aqui. Recomendo o livro, tá? Eu não sei se deve encontrar em sebo, não sei se tem edições aí atuais dele. Então ele explica isso, o momento que a igreja resolve, começa a crescer. Opa, vamos parar. O que é esse momento, né? Mais ou menos 1400, século XV, cara. A igreja corta toda essa tradição do seguinte, nada disso pode. A religião, ela se orienta para ser basicamente o que a gente tem hoje. Afastada, você rezar, silêncio, né? Porque antes ela era muito engajada nesse tipo de prática, né? Aí esse negócio de sensacionismo fica mais forte e hoje ela fica muito mais contida em relação a se meter a fazer coisas para ajudar as pessoas. A igreja diz, não, você fica rezando aí, espera Deus te atender. Foi basicamente, realmente a preocupação deles era isso. Imagine você começa a ter uma igreja mundial muito grande e você tem que ficar administrando os problemas, marmotice de padres e diáconos em pequenas comunidades, né? Aquele montão de coisa que você ia ficar meio complicada, né, para eles. Os evangélicos não têm essa preocupação e fazem essas bobagens todas que acontecem por aí. Mas a igreja, ela teve a preocupação aí no século XV de cessar esse tipo de influência. Inclusive, começou a ter antes, né, no século XIII. Houveram, inclusive, não sei se vocês sabem, né, tem um papa que foi condenado por prática de magia, né? E tem um papa que fazia grimório. Cara, os próprios papas, eles eram muito envolvidos nessa parte do ocultismo, né? Do hermetismo, né? Eles eram alquimia, eles eram muito comprometidos com essa parte de magia, né? Como eu falo, tem um grimório, eu não esqueci qual é o nome do papa, tá? Existe um grimório, né? Que o grimório é uma receita de magia, né? Como você faz a magia, que é atribuída a um papa. Mas, se não me engano, no século XIII, teve um papa que foi condenado. Eu tinha feito uma anotação, está em outro lugar, eu não vou conseguir pegar agora. Então, para dar o nome dele, mas tem um papa que foi aí quando a igreja começou a cortar essas influências supernaturais que estavam lá em voga. Por quê? Porque nunca deixaram de acabar, sempre existiram, ou seja, mesmo na igreja, mesmo o pessoal da Patrícia que tem dito lá, o psicopata do Agostinho de Hipona ter dito que ia acabar, não acabar nunca. A igreja, quando você mexe com o supernatural, ela sempre esteve envolvida com o supernatural, com essas manifestações. O que ela fez, como eu disse aqui, né, foi mudar de nome, a partir de agora é outro nome, então aí ficou o nome lá, mas isso não aconteceu. Então, ao longo da história da igreja, isso continuou sendo manifestado até que, mais ou menos em torno do século XV, né? Aí quando começa o processo de Inquisição, tudo mais, que aí a partir de diante começa a Inquisição, né? Ela começa a acessar, vamos parar com essas coisas, não tem orientação, você não pode fazer destoar do que eu estou dizendo aqui, começa a se uniformizar e ela começa a encerrar. Se eu estou sendo impreciso, né, pessoal que gosta de história da igreja, acha que eu estou sendo impreciso, é imprecisão mesmo, não sou nenhum especialista da igreja, mas basicamente é uma aproximação bem próxima disso. Esses são os marcos que eu reconheço. Eu acho que no século XV o pessoal deu essa cortada, talvez até um pouquinho antes, né? Já tenha dado a cortada, do tipo, não quero mais me meter. Mas o sentido de eu estar falando disso aqui não é entrar na área da história da igreja, que é bem interessante, mas é no sentido de dizer o seguinte, cara, como eu falei, sempre ocorreu. Então, isso que a gente tem. E aí, como é que foi? A igreja, a partir disso, separou. Aí a gente tem essas religiões, como as nossas que a gente tem aqui, que são religiões que reconhecem o supernatural, a influência de Deus, a manifestação de Deus, através da pneuma que a gente dá outro nome, através dos daimons que a gente dá outro nome. Então, aquilo que acontecia com os gregos continua acontecendo, tá certo? Isso que acontecia, por mais que os católicos digam, proíbam, você não pode fazer, continua acontecendo, né? Então, por mais que o cara diga, não pode ter mais, os neopentecostais não conseguiram se segurar e continuam tendo aquela manifestação, e eu não posso dizer que assim como ocorre nas religiões ditas pagãs, né? Ou não cristãs, já não cristãs.
que todo mundo aqui é honesto e correto, não é verdade, nem todo mundo é honesto e correto, também não vou dizer que todo mundo seja honesto e correto nas evangélicas. Mas também não posso dizer que tudo que ocorre nas evangélicas, dessa coisa do carisma e da pneuma, também sejam coisas que sejam mentiras. Pode ser que alguma daquelas manifestações, mesmo a manifestação da RCC, sejam verdadeiras. Lá na RCC o pessoal diz que o pessoal faz o culto, tal, não sei o que as pessoas ficam inspiradas e essa manifestação da glossolalia ocorre lá de forma natural. Se tem, assim como a experiência da gente que lida com Umbanda, né? Que lida com quem tiver manifestações fortes e outras menos fortes, pessoas que se autossugestionam, todos aqueles defeitos que a gente vê nesses cultos, né, nas ligações que a gente tem com o Candomblé, com Umbanda, que são inclusive religiões diferentes, né, a gente deve ir lá. Então, mas se você está num lugar que você propicia isso, que você valoriza, que você dá espaço para isso, essas coisas vão manifestar. Se você está numa igreja católica, o cara não quer nada, ele está cumprindo o protocolo da igreja de fazer a Eucaristia, as coisas vão estar focadas ali na Eucaristia. O supernatural se ajusta à sua prática teológica, à sua prática litúrgica. Isso é uma coisa que você tem que entender. Se ajusta. Assim como em Fá, a gente faz a coisa só baseado em Elá, né, na pneuma, e o Candomblé faz baseado na possessão e em Umbanda na incorporação, essas coisas acontecem de acordo com cada liturgia. Né? Então, se na RCC a liturgia deles privilegia isso que aconteça, essas coisas vão ocorrer de fato. Aí eu vou dizer o seguinte: não, o pessoal da RCC está, da Renovação Carismática, da RCC e Renovação Carismática, tá? Eles estão mentindo? Você, não, eu não acho. Por quê? Mas por que ocorre a Renovação Carismática e não ocorre em outros lugares? Olha, nada impede que não ocorra em outros lugares, tá certo? Mas a Renovação Carismática, a liturgia está orientada para que aquilo ocorra e a tolerância das pessoas não existe. A tolerância é alta, ou seja, elas estão esperando que aquele tipo de manifestação possa ocorrer. Então, ela vai ocorrer. Aquelas pessoas estarão sendo inspiradas pela pneuma, pelos daimon que vão vir lá nelas, lá que são coisas ligadas a Deus, porque aquilo é uma manifestação de Deus. Aí alguém vai dizer assim: não, o daimon que ocorre na RCC, ele é um demônio que está atrapalhando o culto. Não é verdade. Assim, primeiro que daimon não significa que seja um demônio, né? É essa manifestação espiritual, né? E segundo, se você está num local que você está fazendo um culto de Deus, aquela coisa que você concentra, o que você está tendo ali são manifestações de Deus. Essa coisa de que você está numa igreja, aí o demônio entra lá e manifesta as pessoas, isso ocorre nos filmes de Hollywood. Você não pode trazer Hollywood para o mundo real, gente. Aquilo ali, Hollywood, é um mundo imaginário, cara. Aquilo ali é a história da carochinha. Né? Se tem uma coisa que me irrita profundamente é quando a gente começa a discutir religião, começa a falar, eu vejo isso em podcast que eu assisto, alguém diz: não, mas naquele filme aconteceu tal coisa. Cara, isso me irrita profundamente, cara. Você tá tendo ali uma conversa séria sobre uma coisa, aí o cara fala de um filme, cara. Porra, é como se você começar a falar de inferno aqui e o cara dizer que não é o inferno de Dante, lá o Dante Alighieri, lá no inferno, na Divina Comédia. Cara, aquele é um livro de ficção, cara. Você vai trazer na conversa sobre inferno, sobre pós-vida, na verdade, você vai trazer o livro do Dante Alighieri. Me poupe, né? Isso é imbecilidade, né? Isso é uma ignorância. Vai dizer que o livro foi inspirado? Cara, sério, né? Então tá, o Fausto também, né? O Goethe também foi inspirado quando fez o Fausto. Gente, assim, não dá para você trazer ficção, literatura e Hollywood para discussões que você está falando de coisa séria. Então, o que eu estou no último ponto dessa conversa, terceira, quarta parte aqui, né? Que é essa discussão, que já passando de 1 hora de vídeo, lamento, né, gente? Mas é essa discussão para vocês entenderem isso, né? Isso nunca deixou de ocorrer. E se ocorre nesses locais é porque os locais estão abertos àquilo. Não ocorre nos outros locais porque os outros locais não estão abertos àquilo. Mas o fato de ter um local, você está aberto àquilo, está esperando que aquilo ali, está tolerante àquilo, né? Ou na expectativa disso, não significa que todas aquelas pessoas estarão sinceramente prontas para fazer aquela manifestação. Assim, essa é a mesma frase que você ouve em centros de Umbanda. Se você não estiver plenamente pronto e preparado para receber, você não faça, não force a barra, não gere uma coisa que não tem. E a gente cansa de ver vídeos aí, né? Hoje em dia com a rede social é ótimo, né, gente? A rede social é a comunicação popular, é a liberdade de expressão, a gente consegue saber de tudo. Antigamente a gente fica vendo conversa de terreiro, né? Conversa de fofoquinha. Agora não precisa, tá tudo nas redes sociais. Você vê manifestação de gente fazendo aquelas mamotagens. Você olha assim e fala assim: cara, isso aqui não é sincero, não é uma montagem. Você acaba vendo, né? Mas então,
o que eu estou querendo dizer aqui é que essas coisas continuam ocorrendo, tá certo? Eram as mesmas que ocorriam antes, são coisas equivalentes. O que ocorre dentro do cristianismo é a mesma coisa que ocorre fora do cristianismo, é o supernatural, é o mesmo supernatural, o que a gente chama aqui de uma magia, ou de um ebó, ele chama de carisma do outro lado de cá, ou ele chama de milagre do outro lado de cá. Cara, não adianta querer tampar os olhos, cara. Nós estamos falando do mesmo supernatural, gente. É literalmente a mesma coisa. O cara troca de nome. Aqui a gente chama de possessão de orixá ou de pneuma lá. O cara diz, não, isso aqui é o Espírito Santo. Cara, ele só trocou um nomezinho para ficar mesmo. Como é que ocorre? É assim. Fala assim, olha só, o que ocorre aqui é exatamente como ocorre aqui. Ah, mas aqui é isso e aqui é aquilo. Ah, tá, você pode botar o nomezinho, né? Isso é nominalismo, né? Eu não gosto de nominalista, né? Você bota nome diferente, é a mesma coisa. A essência que está acontecendo aqui é a mesma. Nós estamos falando da mesma coisa. Você pode chamar de A e de B, continuam sendo a mesma coisa. Não vai ser diferente só porque você trocou de nome, cara. Pô, não dá, né? Essa é uma discussão filosófica, né? de nominalismo e filosofia, mas é isso, né? A essência do que você está lidando com a mesma coisa. Você está lidando com o mesmo supernatural. Então, eu estou trazendo aí essa lucidez para vocês, quando vocês verem essas manifestações, vocês entenderem, legal, ocorre. Os problemas que eles vão ter aqui no cristianismo, os não cristãos, têm os mesmos, lidam com os mesmos problemas, os mesmos dramas, as mesmas coisas, quando eu acredito, quando eu não acredito, quando é bom, quando é ruim. Então, estão lidando lá, tá? Mas, aqui, tudo vira especial, tá certo, né? Mas não é. Na realidade, é tudo igual, tá bom? Beleza, ó, espero ter transmitido, espero que você tenha entendido o que eu quis falar aqui, né? Trazer essas explicações e espero ter sido útil, tá bom? Um abraço a todos.